Olá pessoal, sejam bem-vindos à parte 2 dessa nossa segunda aula do curso de Administração Geral para você que está começando do zero. Na primeira parte dessa aula a gente estava falando sobre processo decisório, né? Só para a gente relembrar, antes de entrar propriamente em planejamento e planejamento estratégico, eu trouxe novamente aquela tela sobre o processo decisório clássico, sobre o modelo que parte do princípio da racionalidade para a tomada de decisões. Vamos dar uma olhada na tela, pessoal, só para a gente lembrar antes de entrar no assunto planejamento. Então a gente viu que o processo decisório ele segue basicamente essas etapas, ou seja, ele começa a partir da identificação de um problema ou oportunidade, portanto um problema que eu quero resolver, uma oportunidade que eu quero aproveitar, e lembrando que um problema ou oportunidade se refere a situações na perspectiva do indivíduo. Então um problema é, eu identifico que a situação real ela é pior do que a situação ideal e vou querer lidar com isso. Uma oportunidade também é isso, né? Ou seja, a percepção de que existe uma situação melhor e que eu posso aproveitar essa oportunidade para alcançar essa situação melhor. Bom, uma vez que eu identifiquei o problema ou oportunidade, eu preciso compreender melhor a situação. Imagina que isso é um problema. Preciso entender quais são as causas que geraram esse problema e de que forma eu vou poder, então, atuar. Então, eu preciso fazer, a partir da identificação do problema ou oportunidade, eu preciso fazer o meu diagnóstico para entender melhor essas relações entre causas e efeitos. E aí eu posso utilizar várias ferramentas, como por exemplo, a gente pode pensar em utilizar aqui Ishikawa para identificar as causas que estão gerando o problema, ou posso pensar em utilizar Pareto para priorizar essas causas e por aí vai. A partir disso, eu vou começar a pensar em alternativas para resolver o problema ou aproveitar essa oportunidade. Então, uma vez que eu construí um diagnóstico, eu sou capaz de gerar alternativas. Então, eu entro nessa fase de concepção ou geração de alternativas de decisão. Aqui eu posso utilizar, por exemplo, o brainstorming, não é? Ou seja, para gerar várias alternativas. E depois disso, eu preciso de alguma forma escolher qual que é a melhor para mim, dada a minha racionalidade limitada. Então, eu não concebo todas as alternativas possíveis porque eu não sou capaz disso, mas eu identifico lá algumas alternativas e vou lidar com essas alternativas, analisar as consequências dessas alternativas para escolher aquela que me parece ser a decisão satisfatória, a decisão melhor entre aquelas que eu consegui pensar. E aí eu entro no processo de tomada de decisão. Eu posso ter utilizado, por exemplo, uma árvore de problemas, ou posso utilizar a ponderação de critérios para que eu faça a escolha de qual é a solução melhor para o meu problema, dadas as alternativas que eu tenho. A partir daí a decisão já está tomada e o que me resta fazer é avaliar essa decisão. Então a gente vê exatamente que além da gente enxergar nesse desenho o próprio processo decisório, enxergar como as ferramentas podem ser aplicadas a diferentes fases, a gente tem que lembrar que essa decisão que eu vou tomar, ela pode ter várias classificações. Então essa decisão pode ser programada ou não programada, também chamada de estruturada ou não estruturada. Posso tomar decisão no nível estratégico, no nível tático, no nível operacional. Posso tomar uma decisão mais racional, uma decisão mais intuitiva. Posso tomar uma decisão individual, posso tomar a decisão em grupo, e essas classificações elas são relevantes. Então é frequente cair em prova esses tipos de classificação para a gente conseguir identificar que tipo de decisão ou a que tipo de decisão a gente está se referindo, né? Então aqui a gente tentou sintetizar aí os principais elementos sobre o processo de tomada de decisão para a gente lembrar o que a gente falou no nosso bloco 1. Nesse bloco 2 a gente vai falar da tomada de decisão de uma forma indireta, porque na verdade a gente vai falar da aplicação disso ao processo de planejar e mais especificamente ao processo de planejar estrategicamente. Na verdade, o ato de administrar sempre envolve uma série de decisões e como a gente viu na nossa primeira aula, o ato de administrar envolve você planejar, você organizar, você dirigir e você controlar. Então a gente vai falar hoje especificamente sobre a primeira das funções administrativas, que é a função de planejar, que sinteticamente eu posso descrever planejar como definir objetivos e meios para alcançar esses objetivos. E tudo isso significa tomar decisão, ou seja, escolher quais são os objetivos significa tomar uma decisão a respeito do que eu quero fazer, aonde eu quero chegar. E escolher os caminhos para chegar nesses alvos, né, porque eu tenho várias alternativas, várias estratégias possíveis para chegar a um determinado objetivo, significa tomar decisão sobre que linha seguir, sobre que curso de ação seguir e por aí vai. Então, ou seja, a gente vai falar da tomada de decisão o tempo todo, mas com a linguagem de planejamento, especificamente de planejamento estratégico, ok? Vamos dar uma olhada na tela, pessoal, para a gente entrar nesse assunto aí que é justamente planejamento estratégico, começando sobre o conceito mais genérico do que é planejar.
Então, mantendo aquela definição que eu dei para vocês, planejar é, genericamente, definir objetivos e os meios para alcançá-los. Significa dizer, olha, eu quero chegar aqui, esses são meus alvos, e esses são os caminhos que eu vou seguir. De certa forma, se eu estiver falando do nível estratégico, esses caminhos significam estratégias. Se eu estiver falando do nível operacional, isso significa quais são as atividades que eu vou fazer, quais são os recursos que eu vou utilizar. Então eu posso pensar no ato de planejar como um processo por meio do qual eu vou ter que adquirir vários dados de entrada, que são as informações que eu vou utilizar, eu vou agregar valor a esses dados, gerar informações e utilizar para tomar decisão. Ou seja, eu vou processar os dados por meio de interpretação, geração de alternativas e escolhas, e a partir desse processamento eu vou ser capaz de preparar os meus planos pensando, olha, quais são os meus objetivos, quais são os meios para alcançar esses objetivos, quais são os mecanismos de controle que eu vou utilizar para verificar se os meios estão de fato me conduzindo aos objetivos pretendidos. Então, quando eu planejo, eu vou executar um processo onde eu vou trabalhar informações para chegar a esse tipo de resposta. Se eu estiver falando de plano, então eu preciso lembrar que plano é diferente de planejamento. Então, planejamento é exatamente esse processo que recebe uma série de informações que processa e gera um produto. Esse produto que é gerado são os planos. Então, planejamento, claro, não é sinônimo de plano. Planejamento é o processo e plano é o produto desse processo. Né? Essa observação está aqui, é uma observação importante. Na linguagem cotidiana a gente diz assim, eu estou seguindo o meu planejamento. Bom, talvez fosse mais preciso dizer, eu estou seguindo o meu plano, porque o planejamento é um processo que gerou esse plano. E aí, pessoal, especialmente se eu estiver falando de um plano de natureza operacional, ou seja, um plano que pode ser executado hoje, ele vai ter esses 3 elementos essenciais. Ou seja, ele tem que me dizer onde eu vou chegar e vou precisar isso, ou seja, eu vou ter meus objetivos e as minhas metas. Então vamos lembrar sempre dessa diferença, né? Objetivo é uma definição mais ou menos genérica do que o que eu quero alcançar. Então quando o governo diz assim, olha, eu quero atuar para resolver o problema do déficit habitacional. Bom, isso é um objetivo, mas isso é pouco preciso, né? Quando eu torno isso mais preciso e coloco um prazo para acontecer, eu estou transformando o objetivo em meta. Então se o objetivo é reduzir o déficit habitacional, eu posso estabelecer uma meta dizendo assim, olha, eu vou construir 1 milhão de casas até 2020. Bom, aí nesse momento eu quantifiquei o meu objetivo e ele virou uma meta. Isso é melhor para orientar a atuação do gestor e é melhor para a gente saber se a gente está chegando ou não aonde a gente queria, não é? Então, a definição de objetivos e metas é o elemento central do ato de planejar. Volta aqui, ou seja, o plano tem que ter isso estabelecido. A partir daí eu preciso saber quais são os meios de realização do meu plano. Isso significa identificar quais são as atividades que eu vou fazer e quais são os recursos que eu vou consumir nessas atividades para que, a partir da realização satisfatória delas, eu consiga alcançar os meus objetivos e metas. E, idealmente, eu vou precisar de meios de controle, ou seja, se eu tenho um alvo e se eu tenho atividades para fazer para chegar a esse alvo, eu preciso frequentemente avaliar o que está acontecendo, para saber se eu estou no caminho certo ou se eu estou no caminho errado. Porque se eu estiver no caminho errado, eu preciso identificar isso a tempo para poder corrigir a minha rota. Então, quando eu faço um plano que pode ser executado, portanto um plano operacional, eu preciso ter esses 3 elementos, saber onde eu quero chegar, saber como chegar lá, quais são as atividades e recursos, inclusive financeiros, que eu preciso e quais são os meios que eu vou ter para verificar se eu estou no caminho certo. Idealmente, isso sai de um plano operacional. Bom, outra coisa importante é que sempre que eu estou fazendo planejamento, eu estou estabelecendo a relação da minha organização com o futuro. Idealmente, eu gostaria de construir o futuro que é mais interessante para mim, mas não é só isso que eu posso fazer, não é? Ou seja, frequentemente o futuro está completamente fora do nosso alcance. Então, às vezes você quer trabalhar para construir cenários mais desejados, ou você quer trabalhar para influenciar nos cenários que podem ocorrer, ou você quer trabalhar para se preparar para esses possíveis cenários. O fato é que toda vez que você planeja, você está estabelecendo uma relação da sua organização com o futuro esperado. Como sempre se diz, não é? Você toma decisões hoje para que no futuro você alcance resultados que foram aí considerados úteis ou satisfatórios para você. Volta aqui para a tela, pessoal. Olhando aqui essa história de você lidar, aqui na tela, né? Lidar com a previsibilidade,
Porque a gente pode ter situações mais ou menos previsíveis. Então, é frequente a gente fazer coisas, por exemplo, como análise de séries temporais. Por exemplo, qual que vai ser a arrecadação tributária de 2014? É possível identificar isso? Não aconteceu, claro, a gente não sabe nem a arrecadação de 2013, mas a gente pode realmente fazer análise de séries temporais, olhando qual que era a arrecadação tributária de 2012, começando antes, 2011, 2012, olhar de 2013 e a partir daí fazer uma projeção do que vai ser 2014, não é? Então, isso tem de fato, né? A Receita Federal ela tem modelos matemáticos que consideram variáveis macroeconômicas, que consideram variáveis da administração tributária, que permitem a ela fazer uma projeção de qual vai ser a arrecadação. Então, isso significa você lidar com o futuro, mas com algum grau de previsibilidade, ou seja, é razoável a gente imaginar que você consiga prever qual vai ser a arrecadação desse ano, do ano que vem e por aí vai. Ou seja, quando a gente olha para um horizonte de tempo mais curto, a análise de séries temporais pode ajudar a gente a prever o que vai acontecer. Outra coisa importante é o que a gente chama de projeções derivadas, não é? Coisa do tipo assim, olha, quase no Brasil, baseado na regra trabalhista de que as pessoas recebem o salário no quinto dia útil, significa que ele é em torno do dia 5, do dia 6, do dia 7 do mês, é o momento em que as pessoas mais têm o dinheiro disponível, é o momento em que elas, por exemplo, mais vão ao supermercado. Então, se você é o gerente de um hipermercado, você sabe que você tem que estar preparado. Para ali, entre o dia 5 e o dia 10, você está preparado por uma demanda mais elevada do que o normal. Então, você se prepara para isso, isso é previsível. Então, você faz o plano de se adequar a essa situação. Então, é uma projeção derivada de uma circunstância. As pessoas recebem nesse dia, então eu tenho que estar preparado porque o meu fluxo de vendas vai ser aumentado nesse dia. Então, você lida com uma certa previsibilidade. Você sabe que muito provavelmente isso vai acontecer. Volta para a tela. Outra coisa que a gente faz são pesquisas de opinião e atitude, por exemplo. Ou seja, a gente quer saber quem é que vai ganhar a eleição para presidente, você vai lá e faz pesquisas de opinião ou pesquisas de preferência para saber o que as pessoas querem fazer, como é que as pessoas vão votar, ou com base em que elas vão votar. Isso te ajuda a prever o que vai acontecer no futuro e, portanto, você, a partir desse tipo de ferramenta, você tenta prever o futuro e, a partir daí, fazer planos que sejam mais precisos. É claro que, virando a tela, algumas situações em que você lida com o planejamento futuro, você vai estar falando sempre com imprevisibilidade, ou seja, existem coisas que são bastante difíceis de você prever como vão acontecer. Então uma coisa é, olha, eu consigo saber a arrecadação tributária do ano que vem? Olha, com um razoável grau de acerto, é verdade, eu consigo. Mas se a gente fizesse uma pergunta mais complexa do tipo, e de mais longo prazo, que fosse algo do tipo, olha, como as pessoas vão se comunicar à distância daqui a 50 anos? Bom, isso é bem difícil de responder. Mas se você é uma empresa, por exemplo, do ramo de comunicações, te importa pensar quais são as possibilidades, ou seja, quais são os cenários prováveis, ou pelo menos os possíveis, e aí eu vou pensar qual que é a probabilidade associada a cada um desses cenários. Isso é importante porque você quer definir uma visão de futuro de longo prazo, você quer pelo menos caminhar no sentido certo, né? E aí você pode ter alguns métodos para tentar lidar com essa imprevisibilidade. Volta aqui para a tela, pessoal. Um dos métodos é o chamado método de Delfos. E o método Delfos, ele vai dizer para a gente assim, olha, deixa eu explicar isso melhor, não é? O método Delfos, você junta lá, digamos, vários especialistas, então vamos dizer que a pergunta seja essa, como as pessoas vão se comunicar daqui a alguns anos? E aí você coloca vários especialistas, que podem ser especialistas em tecnologia, em sociologia, em ciência política, em economia, pessoas que consideram as variáveis que podem influenciar nos processos de relacionamento daqui a alguns anos. E aí você pergunta para esses especialistas como é que isso vai acontecer? E esses especialistas, com base na sua experiência e com alguma imaginação, vão responder, olha, eu acho que vai ser assim, daqui a 10 anos, ou daqui a 20 anos, ou daqui a 50 anos, acho que as pessoas à distância vão se comunicar dessa determinada maneira. E aí você pega a resposta de todos e mostra para todos. Então cada um passa a conhecer a sua resposta e a resposta dos outros. E aí você faz uma nova rodada de respostas. E é claro que as respostas de cada um influenciam as respostas dos outros. Isso tende a levar, no final das contas, a algum tipo de afunilamento de cenários possíveis. Então você tende a enxergar, depois de algumas rodadas, a visão que esses especialistas têm de algumas alternativas que podem acontecer. É claro que não necessariamente eles vão conseguir prever a coisa certa, quanto mais longe no tempo eu for, mais imprevisível se torna, mas eu tenho um mecanismo ali para, baseado na experiência e na capacidade de criação de cenários desses indivíduos, de tentar estabelecer futuro e me planejar para isso. Volta para a tela. Além do método Delfos, você tem outras ferramentas, a gente não vai entrar no detalhe porque não é o caso desse curso, mas você tem ferramentas para criação de cenários prospectivos.
Então, olha só, claro, quando a gente fala de criação de cenário, a gente está falando da criação de um contexto. Olha, o que vai acontecer daqui a alguns anos, né? Como é que vai ter o cenário, por exemplo, da economia no ano que vem? Então, são situações possíveis que podem aparecer nesse horizonte de tempo, né? E quando a gente fala de criação de cenários de uma forma prospectiva, a gente está dizendo o seguinte, olha, o indivíduo olha para o futuro, ele não sabe o que vai acontecer, mas ele consegue imaginar vários cenários que possam acontecer à sua frente, não é? Então, quando eu penso em vários cenários, e esses cenários têm alguma probabilidade de acontecerem, mas não certamente eles acontecerão, e eu vou me preparar para eles com base não só em métodos quantitativos, mas utilizando até a minha imaginação para dizer o que pode acontecer, eu vou estar construindo cenários de uma forma prospectiva, eu vou estar prospectando cenários possíveis. E é importante dizer isso, pessoal, porque existe uma coisa chamada construção de cenários projetiva. A construção de cenário projetivo ela é assim, olha, eu olho o meu passado e a partir do meu passado, com modelos matemáticos puramente racionais, frequentemente quantitativos, estabeleço o cenário futuro. É o que a gente faz no caso da arrecadação, não é? A gente olha exatamente o passado e diz, olha, a arrecadação desse ano, com base nos meus modelos matemáticos, vai ser a do ano passado mais 5%. Então isso é um cenário projetivo, eu digo, é isso que vai acontecer. Mas quando a gente está lidando com a incerteza, não tem jeito de eu ser projetivo, ou seja, projetar o futuro que vai acontecer. O que eu vou fazer é prospectar cenários alternativos e dizer, olha, isso é mais provável, isso não é tão provável, mas eu preciso me preparar porque se isso acontecer é muito perigoso. Esse é um cenário bastante otimista, eu posso tentar aproveitar ele, tentar influenciar para que ele ocorra. Então, quando a gente fala de construção de cenários prospectivos lidando com a incerteza, é isso, né? Eu estou considerando vários cenários probabilísticos e tento me preparar para esses vários cenários, não é? Bom, isso que a gente viu até agora foram ferramentas para você lidar com o futuro para que você possa fazer planos melhores, planos mais precisos, em situações de maior previsibilidade, em situações de maior imprevisibilidade. Dependendo do tipo de situação, você vai utilizar métodos diferentes para tentar entender o que provavelmente vai acontecer e os seus planos então vão servir para você tentar influenciar esses cenários futuros ou essas condições futuras e ao mesmo tempo você tentar se preparar para isso, né, para alcançar objetivos nesses futuros que podem acontecer à sua frente. Voltando para a tela, pessoal, a gente vai lembrar disso, né? Ou seja, a gente pode pensar que quando eu estou falando disso, normalmente eu estou falando do nível estratégico da organização. Então, lembrando, eu posso ter, numa organização, classicamente falando, eu tenho um nível estratégico, um nível tático e um nível operacional. E eu vou ter, por causa disso, um plano estratégico, vou ter planos táticos e vou ter planos operacionais. Então, essa é a ideia. Os planos estratégicos eles vão ser desdobrados em planos táticos e os planos táticos em planos operacionais. E é um plano operacional que eu vou executar. Na medida que essa execução ocorra, eu vou realizar as minhas metas táticas e também as minhas metas estratégicas. Então esse é o caminho. E quando eu estou lidando com o futuro, com a imprevisibilidade do futuro, normalmente eu estou falando da escolha da estratégia da minha organização. Então isso para a gente já é importante fazer uma distinção. Quando a gente diz objetivos e metas, a gente está dizendo onde a gente quer chegar. Quando a gente está dizendo estratégia, a gente está dizendo quais são os caminhos que a gente vai fazer para chegar lá. Então a estratégia são as linhas de ação, os cursos de ação possíveis. Então mesmo que eu tenha um objetivo ou um alvo muito preciso, uma meta muito precisa, ainda assim eu tenho vários caminhos para realizá-la. Cada um desses caminhos são as estratégias possíveis. E eu vou escolher a tomada de decisão, não é? Eu vou escolher qual alternativa, qual estratégia é a que eu considero que é a mais provável para me levar àquele objetivo ou àquela meta. Voltando para a tela, pessoal, então eu posso dizer isso, olha, o planejamento estratégico, ele define qual é a missão da organização, posso dizer que ele define uma visão de futuro para a organização, que ele define os grandes objetivos, sempre a partir da avaliação de fatores externos e internos que vão se refletir no futuro dessa mesma organização. Então eu estou falando de grandes diretrizes, de grandes objetivos, da definição dos caminhos para isso, ou seja, as estratégias, e esses planos estratégicos são de responsabilidade da alta administração. Aqui uma observação, isso significa que o processo de planejamento ele é conduzido pela alta administração, mas não é realizado sozinho pela alta administração. Idealmente,
A elaboração do plano estratégico ele conta com a participação de todo mundo na organização de todos os níveis. E a responsabilidade pela execução e pelos resultados do plano, aí sim, é da alta cúpula. Então a alta cúpula responde: se as grandes estratégias não forem cumpridas, se os grandes objetivos, se uma visão de futuro não for alcançada, a responsabilidade por isso é do nível estratégico. Bom, volta para a tela. E aí o que a gente está vendo é, tudo bem, o nível estratégico dá esses grandes rumos, né, dá uma visão de futuro, dá grandes estratégias. Mas para isso acontecer, eu preciso traduzir isso para cada uma das áreas da minha organização. Ou seja, eu preciso traduzir o nível estratégico, o plano estratégico, em planos táticos. E aí, a segunda tela é exatamente disso, né? Ou seja, os planos estratégicos me levaram, então, foram desdobrados em planos táticos. Porque sem isso eu não posso realizar um plano estratégico. Então vamos lembrar, um plano estratégico ele não é autorrealizável, eu preciso partir dele e desdobrar ele. E o primeiro nível de desdobramento são os planos táticos. E esses planos táticos são associados às diversas áreas funcionais da empresa. Então eu tenho o plano tático da área financeira, da área de gestão de pessoas, da área de marketing, da área de produção, da área comercial. Então cada uma dessas áreas funcionais vai ter planos táticos para ajudar a contribuir com o planejamento estratégico. Assim como o planejamento estratégico, a execução do plano estratégico é de responsabilidade da alta cúpula, os planos táticos são de responsabilidade dos gerentes de cada uma dessas áreas funcionais, os diretores de cada uma dessas áreas, não é? E uma observação importante que pode variar para efeito de prova é que esses planos intermediários, que são chamados planos táticos, eles também são conhecidos como planos funcionais, planos departamentais ou planos administrativos. De qualquer forma, eu vou estar sempre falando do nível intermediário da organização. E ele ainda não é suficiente, eu preciso desdobrar ele em planos operacionais para que cada indivíduo, cada equipe saiba o que tem que fazer. Então esse é o terceiro nível. Eu peguei os planos estratégicos, desdobrei em planos táticos, e os planos táticos eu vou desdobrar em planos de natureza operacional. Eles definem, como a gente viu no início desse bloco, quais são as atividades que eu vou fazer e quais são os recursos que eu vou consumir nessas atividades para alcançar esses objetivos e essas metas. E eles, claro, são característicos da base operacional da organização. Uma coisa que é importante da gente lembrar desde já, pessoal, dá uma olhada na tela, é que se eu pensar nesses três níveis, estratégico, tático e operacional, e lembrar que eu tenho plano estratégico, plano tático e plano operacional, eu preciso associar isso a horizontes de tempo diferentes. Para efeito de prova, isso sempre é verdade. Ou seja, o plano estratégico ele é de longo prazo. O plano tático ele é de médio prazo. E o plano operacional ele é de curto prazo. Então essa é a ideia. Aqui eu estou falando das consequências para toda a organização. Ele tem uma visão sistêmica e as consequências de um plano estratégico afetam toda a vida da organização. Já um plano tático, ele cuida de uma área funcional específica, então ele vai ser conduzido pelos gerentes dessa área no médio prazo para que, em conjunto, isso leve ao alcance dos objetivos estratégicos. E o plano tático precisa ser dividido até no nível operacional, em que cada equipe, em que cada indivíduo saiba o que tem que fazer, quais são as atividades que ele vai realizar e quais são os recursos que ele vai consumir. E ele precisa saber disso no curto prazo, ele precisa saber amanhã o que ele tem que entregar em termos de produto. Não é? E em conjunto isso leva à realização dos planos táticos, que como a gente viu, levam à realização do plano estratégico. Então, do ponto de vista de planejamento, você começa no nível estratégico, desdobra para o nível tático, desdobra para o nível operacional. Na hora que você vai realizar, você faz as atividades operacionais, que em conjunto te levam à realização das metas táticas e que em conjunto te levam à realização do nível da meta estratégica. Essa é a visão do encaixe de cada um desses três. Para planejar você vai descendo, para realizar você vai subindo. Você começa das ações mais básicas, mais operacionais, para ir conquistando objetivos táticos e a partir daí conquistando os objetivos estratégicos, ok? Bom, volta para a tela. Vamos falar especificamente agora do planejamento estratégico, que é o mais cobrado em prova. E a gente sabe que o planejamento estratégico é um processo de você definir e estruturar os objetivos e os caminhos para atingi-los. Os objetivos trata do que eu quero fazer, né? Onde eu quero chegar. Então aqui estão os meus objetivos. E se eu tornar isso preciso, eu estou falando das minhas metas, não é? E os caminhos para isso são as minhas estratégias. Então essa é a ideia. O planejamento estratégico basicamente me define esses grandes alvos e as formas de chegar nesses alvos. Eu posso pensar nisso como um processo de fato, onde eu tenho que
Primeira coisa, eu preciso fazer uma análise da minha situação estratégica. O que significa fazer uma análise da situação estratégica, pessoal? Significa você olhar qual é a estratégia que você tinha até hoje, qual é a visão de futuro que você tinha no passado, que missão eu estava fazendo, quais eram os resultados que eu estava alcançando, quais são as vantagens competitivas que eu tenho. Então você faz uma análise da sua situação estratégica atual, com base no que aconteceu no passado e de como o que você fez no passado te trouxe até aqui de um ponto de vista estratégico. Essa análise é um tipo de diagnóstico que, a partir daí, vai te qualificar para tomar decisões melhores sobre o seu plano futuro, não é? Volta para a tela. A partir da análise da situação estratégica, você está apto a estabelecer qual é a sua visão de futuro, que é como você quer estar daqui a algum tempo, no longo prazo, daqui a 5, 10 anos, como você quer se posicionar no mercado, como você quer ser reconhecido pela sociedade e qual é a sua missão, ou seja, o seu papel no mundo desde já. Então a visão de futuro diz como você quer ser um dia e a missão diz qual é a sua razão de existir hoje, não é? Com isso, pessoal, com uma visão de futuro e com uma missão bem delineada, você pode fazer o que a gente chama de análise ambiental. Você vai ter que fazer uma análise do ambiente externo e você vai ter que fazer uma análise do ambiente interno. Quando a gente fala de análise do ambiente externo, a gente quer olhar tudo que está fora da organização para identificar quais são as oportunidades que existem e quais são as ameaças que existem. E quando a gente fala da análise do ambiente interno, que a gente chama de análise organizacional, você quer identificar as suas forças e quer identificar as suas fraquezas, não é? Essa é a ideia. Bom, a partir dessa análise do ambiente, você está apto para definir quais são os seus objetivos e quais são as suas estratégias. Portanto, nesse ponto, quando a gente chega nesse ponto aqui, a gente já tem uma visão de futuro, a gente já tem uma missão, a gente já tem objetivos e metas e a gente já tem estratégias. Em suma, eu já tenho um plano estratégico. E a partir daí o que eu preciso fazer? Desdobrar esse plano estratégico em níveis táticos e operacionais e a partir daí executar e avaliar. Então aqui eu faço o desdobramento no plano tático, ou nos vários planos táticos e nos vários planos operacionais, executo os planos e vou avaliar os resultados para saber se eu estou indo no caminho certo. E aí, pessoal, só uma observação em relação a essa tela. Vocês estão vendo essas duas setinhas aqui, para frente e para trás, só para lembrar uma coisa. Essa história de que eu faço primeiro análise de ambiente, depois defino objetivos, ela não é 100% precisa. Você tem duas opções. Ou primeiro você faz a análise do ambiente, a partir daí você escolhe seus objetivos, ou você escolhe seus objetivos e a partir daí você faz a análise do ambiente em função disso. Por exemplo, a FCC prefere essa abordagem, a banca FCC. Ela gosta de pensar nessa sequência em que primeiro defino os objetivos e a partir daí eu faço a análise ambiental em função desses objetivos. Que é uma abordagem possível, mas isso não é unânime na literatura. E do ponto de vista prático, o que a gente sabe é que, na verdade, esses passos não são assim, primeiro um passo, depois o outro. Claro que a análise do ambiente me delimita os objetivos, e ao mesmo tempo, quando eu tenho objetivos, isso me ajuda a fazer uma análise de ambiente mais focada em torno dos objetivos. Então isso é um processo um pouco mais interativo, e não simplesmente um quadradinho depois do outro, como a gente costuma colocar didaticamente, não é? Mas para efeito de questão de prova, pelo menos uma das bancas, que é a FCC, segue uma abordagem que diz, olha, primeiro eu defino os objetivos e a partir daí eu faço uma análise do ambiente. Repito, isso não é unânime na literatura, mas tem sido cobrado dessa forma pela FCC. É importante, quando você for fazer uma prova da banca, considerar essa, digamos, jurisprudência que a banca tem adotado aí, não é? Ou seja, essa doutrina da administração geral que a banca tem seguido, ok? Volta para a tela aqui, pessoal. Bom, seguindo, só para a gente pontuar, né? Então a gente viu que a gente começa o processo por meio da análise da situação estratégica, ou seja, vendo qual era a missão que eu tinha até aquele momento, qual era o desempenho que eu estava alcançando, quais eram as minhas vantagens competitivas, que estratégias eu via seguindo. Isso compõe um quadro de diagnóstico da minha situação. E a partir desse diagnóstico é que eu vou traçar uma nova visão de futuro e uma missão para a minha organização. E a partir disso eu vou estar apto a fazer a minha análise ambiental. Embora a análise ambiental possa ter seguir diversos formatos, diversos tipos, claro que a análise mais comum é a chamada análise SWOT, que é a sigla em inglês para forças e fraquezas de um lado e oportunidades e ameaças de outro.
Forças e fraquezas eu vou identificar na minha análise organizacional interna, ou seja, quais são os elementos que me tornam mais forte para competir e quais são os problemas que eu tenho internamente, ou seja, as falhas internas que podem atrapalhar eu alcançar os meus resultados. E quando eu olho fora da minha organização, eu faço a minha análise externa. Aí eu vou identificar quais são as oportunidades que o cenário externo coloca para mim e quais são as ameaças que ele também me coloca. Uma observação importante, pessoal. Distinguir a análise interna da análise externa é relativamente fácil, porque uma eu estou falando das variáveis controláveis, ou seja, aquilo que está ao meu alcance, e no caso da análise externa eu estou falando daquilo que é não controlável, ou seja, aquilo que está fora do meu alcance, as oportunidades e ameaças que eu posso. Claro, eu quero aproveitar as oportunidades e quero evitar as ameaças, mas eu não tenho como mudá-las, elas são dados que o ambiente coloca para mim. O que muda é a minha reação a elas. Esse é um ponto importante. E nem sempre é possível distinguir facilmente se uma coisa, uma situação externa, ela é uma oportunidade ou se ela é uma ameaça. Por exemplo, a introdução de novas tecnologias. Bom, isso pode ser oportunidade ou pode ser ameaça, dependendo da forma, da minha situação estratégica e da forma como eu vou tentar lidar com isso, ok? Lembra sempre disso. E para encerrar esse bloco, pessoal, só uma observação final sobre essa história de análise ambiental. Ou seja, a análise ambiental, ela pode considerar internamente, ou seja, qual é o meu ambiente organizacional interno, onde eu identifico as minhas oportunidades, aliás, desculpa, pessoal, as minhas forças e fraquezas, não é? E ao mesmo tempo eu posso fazer as análises do ambiente externo considerando dois níveis. Um microambiente, que é o chamado ambiente setorial, e o macroambiente, que é o chamado ambiente geral. No setorial, eu estou falando de coisas mais imediatas, onde estão os meus concorrentes, meus fornecedores, meus clientes. No ambiente geral, eu estou falando daquilo onde estão todas as organizações. Eu estou falando de um governo, das relações culturais que existem, do nível de desenvolvimento socioeconômico do país, da legislação, da tributação, etc. Então, quando eu faço análise ambiental, eu vou olhar do ponto de vista organizacional, eu vou analisar as minhas forças e fraquezas internas, e quando eu for analisar o ambiente externo, eu vou considerar um ambiente mais imediato e um ambiente mais distante da minha organização. Bom, pessoal, vamos fazer uma pausa aqui. A gente não encerrou esse assunto, a gente vai voltar exatamente nesse ponto para a gente completar essa visão de planejamento estratégico e a partir daí dar um passo além, que é a visão da gestão ou da administração estratégica, que é uma visão mais contemporânea. Bom, vamos dar uma pausa para vocês descansarem aí, dar uma respirada, volto daqui a pouco.